E pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é o nosso último vídeo da série Firmes até o Fim e eu vou finalizar a série com chave de ouro, que eu vou ensinar para vocês como construir essa casa inabalável, como construir uma vida que nunca vai se perder. Mas antes da gente iniciar aí essa mensagem, eu gostaria que você compartilhasse o vídeo, curtisse, se inscrevesse no canal, ative o sininho para todas as segundas-feiras você receber uma notificação para abençoar a sua vida, amém? Vamos lá? Vamos para o último vídeo da nossa série? Eu queria que você abrisse Mateus capítulo 7, a gente vai ler do verso 24 ao 25. Hoje eu vou ensinar para vocês como construir essa casa inabalável. E vamos lá para o texto de Jesus? Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Esse texto sempre eu leio para vocês, mas olha como é que a palavra de Deus ela sempre se renova, sempre tem mais coisas para Deus falar conosco. E hoje, como vai ser a última série, eu vou ensinar para vocês como construir essa casa na rocha, como construir uma casa que consegue suportar pressão, sofrimento, perseguição, tudo, e mesmo assim não perde a sua fé, mesmo assim não perde seu amor em Jesus Cristo. E para ilustrar, eu vou contar uma história muito famosa, talvez você já ouviu, você já contou para os seus filhos, ou se não você ouviu na sua infância. É a história dos 3 porquinhos. E eu gostaria de ler com vocês que essa história conta de 3 porquinhos. O primeiro, chamado Cícero, ele era um porquinho muito preguiçoso. E o que ele fez? Para ele não se cansar, ele construiu a sua casa de cabanas e de palhas, e também de pilhas de lama. Então era uma casa de palha, uma casa fácil para ser destruída. O segundo porquinho, ele chama Heitor. Ele decidiu construir a sua casa na madeira, para também construir mais rápido e ter mais tempo para brincar. E o último porquinho, que chama Prático, ele optou construir uma casa estruturada. Ele usou cimento, usou tijolos, usou pedra e usou vidro. E ele construindo a sua casa ali com muita dificuldade, com muito esforço, empenhando muito nessa casa. Aconteceu que ele olhava pela janela e ele via seus irmãos brincando, porque eles optaram por construir uma casa mais rápido. E vocês conhecem o final dessa história. O lobo chegou e soprou na casa do primeiro porquinho. E o que aconteceu? A casa de lama, a casa de palha, ela se desfez. Depois soprou na casa de madeira. E aconteceu a mesma coisa, a casa caiu. E por último, ele tentou soprar. E ele soprou muitas vezes. Soprou a primeira, soprou a segunda, soprou a terceira vez sobre a casa do prático, do porquinho prático. E o que aconteceu? A casa não caiu. Ela ficou firme. E a gente sabe que quando o texto bíblico ele aborda esse vento, esse sopro, essas chuvas, são as circunstâncias da vida. E eu quero deixar claro que essa história dos 3 porquinhos, ela não é apenas um conto de fadas. Ela não é apenas uma história fictícia. Porque eu posso provar para vocês, biblicamente, claro que não como a história dos 3 porquinhos, mas existem sim casas que conseguem suportar as pressões da vida. Existem sim pessoas que se converteram ao Evangelho, que creram no Senhor Jesus Cristo, e elas conseguem perseverar até o fim, na sua juventude, na sua vida adulta, no seu casamento, e eles conseguem terminar uma história maravilhosa com Jesus Cristo. E essa é a história hoje que eu vou ensinar vocês a construírem. Eu vou fazer uma analogia tanto com o texto como a história dos 3 porquinhos. Então qual é o segredo? Qual é o segredo? Talvez você está se perguntando, qual é o segredo, Felipe? De uma casa inabalável, de uma casa que consegue suportar tudo e ainda não perde a sua fé, não perde o seu amor por Jesus, não perde o seu encanto pelo Evangelho. O primeiro segredo que a gente observa é o segredo do material. Tá vendo aqui o texto que a gente leu e a história que eu contei para vocês? Se você tiver uma casa com o material correto, com o material de concreto, cimento, um material firme, pode vir muitas coisas contra a sua fé, pode vir muitas coisas contra a sua vida e você não vai perder.
Então eu quero falar, se você quiser construir uma casa inabalável, você precisa ter o material correto. E qual é o material? Jesus nos ensina a oração. A oração, eu posso falar que é o cimento da casa. É onde você, se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida de relacionamento com Jesus, fica tranquilo, a sua casa está firme. Eu lembro de um texto, quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, nos ensine a orar. E aí veio aquela famosa oração, oração do Pai Nosso. Foi através dessa pergunta dos discípulos para o Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, Jesus, ele levantava paraplégico. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus curava diversos tipos de doenças. Não só isso, Jesus expulsava demônios. Jesus pregava como nenhum pregador, com a sua eloquência, com a sua oratória, com o seu poder através do Espírito Santo. E mesmo os discípulos vendo tudo isso através da vida de Jesus, os discípulos não pediram: Jesus, me ensina a curar, me ensina a expulsar demônios. Não, os discípulos pediram: Jesus, me ensina a orar. Sabe por que os discípulos falaram isso? Porque eles perceberam que o que flui de uma vida de oração é cura. O que flui de uma vida de oração é poder, é graça. Eles entenderam que eles não precisavam aprender a expulsar demônios, não precisavam aprender a curar pessoas. O que eles precisavam é ter uma comunhão com Deus, ter uma comunhão com o Pai. E através dessa comunhão, eles iam experimentar uma vida sobrenatural. Então, se você quiser ter uma casa na rocha, você precisa desfrutar de uma vida de oração. Outro material também para você usar na sua casa é a Bíblia, a palavra de Deus, o livro dos livros. A Bíblia, eu falo que é o tijolo. Por que é o tijolo? Eu também lembro de uma outra história de Jesus. Quando ele teve um encontro ali com Satanás em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus está vivendo uma circunstância muito difícil. Ele está vivendo muito sofrimento. A Bíblia fala que ele já estava 40 dias de jejum. E o que aconteceu? As circunstâncias e o diabo começou a querer questionar o seu relacionamento com o Pai. E o que aconteceu? Jesus, ele utilizou da palavra para combater. Ele usou as promessas de Deus. E é isso que é a nossa estrutura. Quando nós estivermos em sofrimento, quando a gente estiver em tribulação, em momentos difíceis, como que a nossa casa não vai ruir? Como que a nossa casa não vai cair? Sabe como? Você vai começar a declarar a palavra de Deus. Você vai começar a declarar quem você é em Cristo Jesus. E eu poderia falar aqui também de outros materiais que você poderia usar nessa casa. Você poderia usar o jejum, que Jesus falou assim: olha, os meus discípulos vão jejum agora, mas quando eu morrer e ressuscitar ao terceiro dia, eles vão jejuar. Eu poderia falar também da comunhão dos santos, de você viver uma vida de comunidade. Isso fortalece tanto a nossa fé, isso nos dá tanta graça, tanto favor de Deus. Então, se você quiser ter uma casa inabalável, você precisa entender quem é Deus. E você precisa, para isso, ter uma vida de oração, ler a palavra. Você também precisa ter o autoconhecimento. Como? Através de um conhecimento das práticas espirituais. Esse estilo de vida, de oração, de leitura da palavra, de jejum, de comunhão com os santos, sabe o que gera? Gera alicerces. A sua vida vai ter alicerces. E vão vir várias coisas contra você e você vai permanecer inabalável. O terceiro segredo são os construtores. Eu estava lendo uma pesquisa, ela falava assim: se você nascer num lar destruído, num lar regado por drogas, regado por prostituição, regado por abandono, provavelmente, existe uma grande probabilidade, não existem exceções, mas existe grande probabilidade de você ser fruto do meio. Você viver aquele tipo de vida. E aí a gente percebe que o nosso meio influencia muito. E eu te pergunto, quais são as pessoas que estão à sua volta? Porque essas pessoas que estão à sua volta, elas estão construindo a sua vida. Quem você tem deixado construir a sua história? Quem você ouve? Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, o tempo do coronavírus, e as pessoas têm ouvido tanta tragédia, tanto desastre. E às vezes, se você ficar ouvindo só isso, só tragédia, só desastre, o que acontece? Você começa a ficar com uma mente negativa. Você começa só a pensar em coisas negativas. Jeremias, ele fala assim, lá em Lamentações: eu quero trazer a memória daquilo que me traz esperança. E Paulo entendeu isso e também falou:
as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Se você ficar ouvindo no meio só palavras diminuindo você, falando que você não é nada, falando que você é feia, falando que você não é capaz, falando que você não consegue, provavelmente você vai refletir isso. Uma criança que ouve do pai, você é burro, ouve da mãe, você não consegue, você não é capaz, provavelmente, quando ele chegar na sua fase adulta, ele vai viver com um espírito derrotado. Então quem são os construtores da sua vida? Quem que você está lendo? Eu lembro da minha, a partir dos 17 anos, quando eu tive uma experiência com Jesus Cristo, eu comecei a ler homens de Deus. Eu comecei a ler histórias para me inspirar. E eu li Moody, eu li George Whitefield, eu li John Wesley, Adoniram Judson, Paul Washer, Steve Lawson, e dentre outros milhares de homens de Deus. E esses homens começaram a me inspirar, porque eu entendi. Quem você se associa constrói um pouco da sua história. E por isso é tão importante você pensar em quem que você está se associando, quem você está se relacionando. Porque a pessoa que você casar, é ela que vai construir a história junto com você. As suas amizades vão construir a sua história. Tem uma frase muito famosa que fala assim: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. O coaching fala que você é a média das 5 pessoas que você anda. Então não deixe pessoas construírem mentiras da sua vida. Não deixe pessoas falarem que você é incapaz, que você não consegue, que você é fraco, que você é aquilo. Não deixe. Isso não é uma verdade. Mas se elas começarem, você andar com essas pessoas e elas começarem a falar isso, ela vai construir isso na sua vida. A palavra tem muito poder. A Bíblia fala que Deus construiu tudo pela sua palavra. Então a palavra, ela pode ao mesmo tempo, você pode liberar uma palavra positiva e falar você consegue, você é capaz, mas também você pode ouvir certas palavras que pode destruir, que pode fazer a sua casa cair. Então que você venha se associar com pessoas de Deus, com pessoas que liberam palavras positivas sobre a sua vida, porque elas estão construindo a sua identidade. Eu lembro um dia meu irmão chegou da festa rave e ele olhou para mim assim e falou assim: Felipe do céu, eu tô assim, tinha bebido, tinha usado outras coisas. E eu falei assim com ele: cara, você é um profeta. E depois de 3 anos se cumpriu essa palavra, hoje em dia ele é um homem de Deus. A palavra tem muito poder. E para finalizar, o último segredo é o segredo do tempo. Qual é mais rápido, gente? Construir uma casa na rocha ou construir uma casa na areia? Qual é mais rápido? Claro que é construir na areia. E tem muitas pessoas pulando etapas. E eu quero te falar, não faça isso. Invista tempo na sua construção, invista tempo no seu relacionamento com Deus, invista tempo com a palavra, invista tempo. O tempo ele é perfeito para moldar o ser humano. Muitas pessoas estão brincando com o evangelho, estão construindo sua casa na areia e por isso ela cai. Por isso que ela cai. Mas se você construir de maneira correta, você vai permanecer firme, inabalável. Saia dessa geração fast food. Saia disso. Você percebe que uma comida, às vezes que demora mais tempo, normalmente ela é melhor. O tempo ele é maravilhoso para construir um caráter de Jesus Cristo. E eu concluo. Ninguém valoriza a base. Ninguém valoriza a base. Pois ninguém vê os alicerces. Quando você vê uma casa bonita, você valoriza a porta, você valoriza a casa, mas você não valoriza os alicerces da casa. Mas são os alicerces que sustentam a nossa vida. E se você estiver construindo a sua casa com o material correto, com oração, com relacionamento com Deus, com jejum, com palavra, se você estiver associando com pessoas certas, se você estiver esperando o tempo correto, pode vir sofrimento, pode vir desemprego, pode vir perseguições, pode vir as preocupações da vida, podem vir outras ideologias, podem vir heresias, podem vir escândalos, pode vir o que for. Nada vai abalar a sua fé, porque o material que você colocou na sua casa, ele é bom. Os construtores que você tem ao seu redor, eles estão construindo a sua vida, é uma nuvem de testemunho. E você está em cima do evangelho. Você não pegou atalho, você tem esperado o tempo correto. E eu termino dizendo, a casa nunca vai cair para o cristão. Nunca vai cair para o cristão. Mas para a casa na areia, ela não suporta as pressões da vida. E eu oro para você, para finalizar, que você venha experimentar uma vida em Jesus. Que você começa a construir essa casa e nada vai te abalar. Não seja apenas ouvintes do evangelho. Não ouve sobre amor, não ouve apenas sobre bondade. Comece a aplicar isso na sua vida.
Não seja apenas ouvintes enganando a vós mesmos, mas sede praticantes na palavra e construa essa casa na rocha, em Jesus, e você nunca será abalado. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te renove, que você venha ser cheio do Espírito Santo, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? E semana que vem a gente vai iniciar uma nova série e eu vou chamar ela de O Evangelho Cotidiano. Eu vou falar sobre o Evangelho Estresse, o Evangelho a Depressão, o Evangelho a crise de identidade. Não percam, semana que vem nós vamos iniciar essa nova série e que Deus te abençoe e que você continue construindo a sua casa na rocha, em Cristo Jesus. Amém.